Fazer animações 3D é muito legal, é sério, eu pessoalmente adoro, eu adoro muito. Adoro tanto que eu acabei me empolgando demais. Mas uma coisa muito legal também é você fazer animações, mas além de fazer animação, usar dinâmica, onde você faz uma coisa acontecer a partir de outra coisa. Exatamente como essa animação que a gente vai fazer aí, ó. Essa bola animada, onde o chão vai se modificando conforme ela passa em cima. Top demais! Agora, só falta você abrir o seu cinema 4D porque a gente vai começar agora. Olha só, eu sei que eu já falei isso várias vezes em tantos outros tutoriais, né? Mas é o seguinte, esse tutorial aqui não vai abordar as coisas mais básicas sobre o cinema 4D, então antes que você pense, ai professor, o que eu faço agora? Calma, você pode clicar aqui do lado direito em cima, ó, e assistir o tutorial de como começar no cinema 4D, aí você volta para esse aqui, certo? Como eu disse, coisas mais básicas não vão ser abordadas. Vamos começar. Na parte superior, eu vou clicar e segurar no cubo azul, que é onde a gente cria vários objetos, e a gente vai clicar aqui em Sphere para criar uma bolinha. Essa bolinha, você vai perceber que o arredondamento dela tá meio grotesco, né? Para dizer o mínimo, tá meio zoado. Então eu quero que isso aqui fique um pouco mais suave. Com a bolinha selecionada, você pode vir do lado direito no painel de Attributes e vai na aba de Object. Aqui você tem Radius para o tamanho da bolinha, que a gente pode deixar em 100 mesmo, e Segmentos, que seriam as divisões na superfície do objeto. Eu vou colocar aqui, ó, 32. Você vai perceber que ele vai ficar bem mais suave. Mas eu não gostei, eu quero ele mais suave que isso. Então você pode colocar, sei lá, 64, coloca outro valor que você quiser. Para você entender um pouco melhor essa questão de segmentos, você pode vir aqui, ó, em Display e você ativa Grid Shading Lines. Com isso, olha só a diferença. Se eu deixar 16 segmentos, tá vendo? Ele é formado a partir meio que de uns quadradinhos, né? Quadradinhos aqui e triângulos na parte de cima. Então quando você coloca mais segmentos, ó, o que ele faz? Ele cria mais quadradinhos, e quanto mais quadradinhos, mais suave fica esse formato de bola. Professor, mas por que então você não vem aqui e coloca logo 1 milhão? Então, porque se eu colocar muitos segmentos, fica muito pesado. Então a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Coloca segmentos um pouco a mais, para ter aquela suavidade de superfície, mas também não coloca demais, né? Porque senão o cinema 4D não aguenta, ele explode aqui. Aí vai ser um negócio muito louco. O que eu vou fazer agora é criar o chão. Para criar o chão, mesma coisa. Clique e segura no cubo e aí você clica em Plane. Esse vai ser o nosso chão. Só que como a ideia é essa esfera, né? Esse círculo ficar girando ali, a gente precisa de um chão um pouco maior. Então deixa o Plane selecionado, vem no painel de Attributes na aba de Object. Aqui eu vou mudar esse Width, que é a largura, para uns 5.000. Esse height, que é o valor de baixo aqui, ó, eu também vou colocar uns 5.000, deixando um pouco mais longe para você entender, ó, ficou um chão bem maior. E o que eu vou fazer é mudar esses segmentos. Esses segmentos também vai ser legal na hora que a gente fizer com que essa bolinha tenha um impacto aqui nesse chão, né? Como se fosse o tipo de um pano, alguma coisa assim. Então eu preciso de mais segmentos para que ele fique um pouco mais fiel na hora de se movimentar. Então os segmentos servem para duas coisas. A primeira delas é suavizar a superfície de um objeto. Quanto mais segmentos você tem, mais suavização da superfície. A segunda coisa do segmento é que quando você vai distorcer um objeto, quanto mais segmentos você tem, mais fiel essa distorção do objeto vai ser. Então, nesse caso, eu vou colocar 100. Professor, mas então por que você também não coloca 1 milhão de segmentos? É sério que você está perguntando isso? Eu acabei de explicar que quanto mais segmentos, mais pesado fica. É por isso que a gente vai colocar segmentos, mas não vamos colocar tantos segmentos assim. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou animar as coisas que eu tenho aqui e, na verdade, vai ser uma enganação visual. Professor, uma enganação visual? Como assim? Então, é que basicamente eu não vou fazer com que essa bolinha realmente se anime. A bolinha vai ser animada e ela vai fazer o seguinte, ó, ela vai ficar oscilando vindo da esquerda para a direita. Mas o que vai ser animado mesmo é o chão, que vai vindo cada vez mais da esquerda para a direita. Vamos fazer isso que você vai entender o que é que eu estou falando. Primeira coisa, eu quero fazer com que essa bolinha fique girando. Então, para ela girar, ó, a gente vai fazer o seguinte. Na parte de cima, eu vou clicar e segurar nesse botão aqui, ó, e a gente vai colocar a opção de Time. Esse time é uma propriedade que faz com que alguma coisa seja animada em posição, em rotação, em qualquer coisa que seja, de acordo com o tempo. Então, para isso, ó, eu vou pegar esse time e eu vou arrastar e soltar dentro da esfera, que é a nossa bolinha. Então, calma, que a gente vai fazer com que essa bolinha seja animada. Deixa o time selecionado, vem aqui no painel de Attributes, aba de Parameters. Se você der um play aqui na timeline, ó, você vai ver que
nada acontece com a bolinha, por enquanto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir em Deformer. E em Deformer eu vou dizer que eu quero fazer modificações no objeto, então muda para Object. Ué, professor, mas que objeto é esse que você tá falando, cara? Então esse objeto é o objeto ao qual o time está associado. Ué, associado? Como assim? É o seguinte, ó, eu não joguei o time dentro do Sphere? Sim, você jogou. Então, o que acontece? Então agora o time está associado ao Sphere, ou o Sphere associado ao time, tanto faz. Mas o que importa é que no time, aqui em Deformer, eu vou mudar para que o objeto ao qual ele está associado faça modificações. Então se você der um play, ó, a bolinha fica girando ali infinitamente, mas não é nesse sentido que eu quero que ela gire. Então aqui deixo o time selecionado, vai em Parameter e ao invés de RH, eu vou colocar o RH em 0 e a gente vai mudar o RB. O RB eu vou colocar para 180. Então ela vai ficar girando aí, ó, 180 graus a cada segundo de animação. Isso é muito, muito, muito da hora. Eu poderia fazer essa animação de outras formas, mas eu acho que assim a gente perde um pouco menos de tempo. Aqui na nossa timeline, ó, ela tem 3 segundos. Eu vou colocar 5. Aí fica mais fácil da gente ter um pouco mais de tempo, né? Para ela ficar girando aí. Antes que você pergunte para mim... Ô, professor, mas e se eu não sei, cara, fazer 5 segundos na minha timeline? Como é que eu mudo isso? Muito simples, ó. Você vai vir aqui em cima, Edit, depois você vai em Preferences, adoro essa palavra, Preferences. Em Preferences, você vai vir aqui, ó, na opção de Units. Nesse Units, do lado direito, você tem esse Animation Unit para Seconds. Então, em Seconds, quando você coloca, você visualiza a sua timeline em segundos. E agora sim é só você fazer o que eu fiz, que é colocar 5 segundos aqui. Pronto, a nossa timeline já tem 5 segundos. O que eu vou fazer agora é animar aqui, ó, a esfera na posição, fazendo com que ela fique indo de um lado para o outro. Então, deixa a esfera selecionada, ou a bola, chame como você quiser, arrasta a agulha aqui, ó, para o tempo 0. Nesse tempo 0 aqui, ainda com a esfera selecionada, você vai em Attributes Coordenadas. Coordenadas, a gente tem essa posição aqui em Z, ó, que é onde você define se ela vai para a esquerda ou para a direita. Então, no tempo 0, deixa a posição em Z aqui, ó, em menos 250 e clica nessa bolinha para criar um keyframe de posição em Z. Ô, professor, mas o que seria esse negócio aqui de colocar aqui 250 e depois clicar nessa bolinha? É o seguinte, ó, quando eu clico na bolinha, basicamente eu estou fazendo com que o Cinema 4D memorize que eu quero uma... como é que eu posso dizer? Que eu quero que ele memorize o local específico que a bolinha está. Então o ponto, né, o local que ela está é aqui em 250, ou melhor, menos 250, nesse eixo Z. Ela veio um pouquinho mais para a esquerda. E clicando na bolinha, eu falo para o Cinema 4D, pelo amor de Deus, não esqueça da posição dela nesse tempo aqui. Agora eu vou arrastar essa agulha para o tempo mais ou menos 60 frames aqui, ó, e a gente pode mudar o valor, ao invés de menos 250, a gente vai colocar só 250. E clica na bolinha de novo. Então com isso, ó, a bolinha vai da esquerda para a direita. Maravilha. Só que o que eu quero fazer agora é que ela fique infinitamente fazendo isso, né? Indo da esquerda para a direita. Então para isso, muito simples. O que a gente vai fazer? Ó, na parte superior, você vai clicar em Window e em Window você vai nessa opção chamada Timeline F-Curve. Esse F-Curve mostra aqui o gráfico de velocidade do que está acontecendo. Então se você clicar do lado esquerdo, ó, a gente tem a nossa esfera e clicando nela você consegue perceber aqui os valores. Então você tem o tempo inicial aqui, né, da posição em Z, mais ou menos, né, menos 250. Conforme o tempo avança, ela foi para o valor de 250. Aqui, muito lindo e maravilhoso. O que a gente vai fazer é, do lado direito você vai clicar em qualquer local aqui e pressionar Ctrl A para selecionar todos os keyframes que a gente tem, que todos não são tanta coisa assim, não é verdade? Professor, só tem 2, né? Então só tem 2, tá? Mas mesmo que você tivesse outros, você poderia fazer isso com mais keyframes, por exemplo. Então, seleciona os 2, vai na parte superior, clica em Functions. Em Functions você tem Track After, e nesse Track After você pode colocar isso aqui, ó, Oscillate After. O que ele faz, ó, ele gera automaticamente curvas, né? Ou seja, gera uma animação automática baseada nisso aqui. Então o que ele faz? Ele oscila. Então quando eu tinha para baixo, ele subiu, depois ele vai e desceu, subiu,
subiu infinitamente. Quando você dá um play na sua timeline, nós temos isso, olha só que maravilha. A bolinha fica indo automaticamente para a esquerda e para a direita, o que é uma maravilha. Muito melhor do que a gente fazer isso manualmente, animar tudo isso aqui, né? Eu sei que talvez você diga até para mim, ai professor, mas você é muito preguiçoso, você poderia ter feito essa animação aqui comigo. Então, poderia, mas eu acho melhor a gente economizar tempo. Falando em animação e essa questão de economizar tempo, eu queria te mostrar um outro tutorial muito legal, que é esse aí, ó, de fazer essa animação desse corredor no estilo sci-fi, que é uma parada onde você vai infinitamente por esse corredor. Eu espero que você não fique assistindo aí até que o corredor acabe, porque ele não vai acabar nunca. E é um tutorial muito legal onde eu mostro outros tipos de técnicas diferentes para você fazer essa animação que você está assistindo aí. É claro que a gente não acabou este tutorial dessa bolinha aqui ainda, mas esse aí você pode assistir se você quiser logo depois desse. Ou agora mesmo, assiste aí e depois você volta para esse aqui. Continuando, o que a gente vai fazer é animar esse plane para dar a impressão de que a bolinha está avançando, né? Então a gente vai fazer o seguinte, seleciona o plane, vem com a agulha aqui, ó, deixa no tempo 0 e com o plane selecionado, vai em Attributes na aba de coordenadas. Em coordenadas, ó, eu vou mudar o valor que ele tem aqui de px, porque px, ó, é o que faz com que ele avance nesse sentido, que é o sentido onde a bolinha está girando. Então, conforme ela gira, eu quero que dê a impressão que ela está avançando no caminho. Ela não vai avançar. O que vai avançar é o caminho, mas ninguém precisa saber disso. Então aqui, ó, deixa no tempo 0, muda o valor aqui desse px, pode ser para um valor de 1400. Então a gente vai fazer com que o chão, ó, se aproxime um pouco mais. Não se esqueça de deixar aqui e clicar aqui para criar um keyframe. Agora você avança a agulha até o final e muda o valor de 1400 para o valor de -300. Então com isso, olha só que legal. Deixa eu só clicar na bolinha de novo, né, para a gente conseguir criar um keyframe, ó. Então olha só, do tempo 0 até o tempo final, ó, dá a impressão que a bolinha está avançando no caminho, né? E na verdade a gente sabe que não é isso, é o caminho que está avançando. Mas chega de dizer isso porque você já sabe disso, eu sei disso, não vou ficar repetindo isso aqui várias vezes. A única coisa chata que está acontecendo aqui, não sei se você percebe, é que parece que o chão começa a se mexer um pouco devagar, depois ele avança na velocidade e ele vai parando um pouco devagar. O que não faz muito sentido, já que a bolinha está o tempo todo girando com a mesma velocidade. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, hein? Vamos lá em cima e um Window. Aí você vai em Timeline F-Curve. Do lado a gente vai selecionar o Plane, não é mais o Sphere, porque o Sphere a gente já fez o que a gente quer. Então seleciona o Plane. Do lado direito aqui, ó, você pode pressionar H para visualizar todo esse nosso gráfico aqui, ó. Você pode pressionar Ctrl A para selecionar os 2 keyframes que a gente tem. Professor, mas que 2 keyframes? Do que você tá falando? Então, eu estou falando dos 2 keyframes que a gente criou. Um com valor de 1400 e outro com valor de -300. Então, isso aqui simboliza isso, ó, 1400 e conforme o tempo avançou, ele foi para o valor de -300. Então, com os 2 selecionados, que foi o que a gente fez pressionando Ctrl A, você vai clicar nesse botão aqui em cima. Ó. Clicando nele, você faz com que essa curva não tenha curva, né? Seja uma linha reta. Ué, professor, mas isso quer dizer o que exatamente? Então, isso quer dizer que agora não tem variação de velocidade, ou seja, o plane vai se movimentar do começo até o final com a mesma velocidade. Ele não vai começar devagar e nem parar devagar. Então a gente já tem uma animação bem melhor, bem mais agradável. Tá faltando só mais alguns detalhes. O primeiro deles é simular essa colisão, ou seja, com que essa bolinha afunde esse chão. Então para isso, vai lá em cima, clica e segura nesse botãozinho aqui, ó, e a gente vai usar essa opção chamada Collision. Esse Collision, ele precisa estar associado com algum objeto. Então para isso, arrasta o Collision para dentro do plane. É o plane que vai ter essa colisão, é ele que vai ser amassado. Por isso, a gente está colocando o Collision dentro dele. Feito isso, ó, com o Collision selecionado, vai no painel de Attributes e a gente tem a aba aqui, eu quase falei tudo errado, volta. A gente tem a aba de Colliders. Em Colliders você tem Solver, que seria qual a maneira que ele vai fazer distorções. Eu já vou explicar isso aqui para você, mas antes, aqui em Objects, eu tenho quais os objetos que vão ter colisão nesse objeto que eu apliquei. Então, no caso, eu quero que a bolinha tenha uma colisão. Para isso, arrasta a bolinha aqui para os Objects. Ó. Clique e arrasta, solta aqui embaixo. Olha só o que acontece. Quando você dá um play, ó, ele
começa a ter uma colisão, né? Só que ele não sabe se ele colide na parte de cima ou na parte de baixo. Então aqui, ó, é a hora onde a gente muda no collision esse solver, ao invés de intersect, que faz com que ele fique tanto colidindo para cima e para baixo, a gente muda para essa opção aqui, ó, de inside. Ou melhor, na verdade, desculpe minha burrice, a gente vai colocar para outside. Então no outside, agora sim, ó, tá vendo? Ele amassa esse chão, mas sempre no sentido de como se ele tivesse vindo, né, de cima para baixo. O que para mim, não sei, faz total sentido, ó. Fica uma coisa bem mais interessante. Aqui você ainda pode fazer o seguinte, ó, selecionar a bolinha e aí com a ferramenta de movimentação, que é essa aqui, arrasta essa seta verde para baixo, ó. E aí você pode fazer com que ele amasse mais ou menos. Chega uma hora que ele não amassa mais, né? Mas vou deixar mais ou menos aqui, ó, quase o máximo dele. Então ele faz quase um buraco no chão mesmo, ó, conforme fica girando e já tá ficando muito legal. A última coisa que a gente vai fazer aqui é só aplicar um pouco de cores, né? Porque do jeito que tá aqui tá uma parada meio estranha. Ainda mais se você vir aqui, ó, e mudar esse display para Gorad Shading ao invés de Gorad Shading Lines, né? Esse Lines ajuda a entender as coisas que estão acontecendo. Mas sem ele, a gente não entende nada. Então a gente precisa colocar um pouco de cores. E essas cores vão nos ajudar a enxergar o que está acontecendo. Então a primeira coisa aqui, eu vou vir aqui na parte de baixo, eu vou clicar 2 vezes. Clicando 2 vezes eu crio um material, que é onde eu defino qual é a cor de um objeto, do que ele é feito e assim por diante. Então arrasta esse material e solta em cima da bolinha, ó. Cliquei, arrastei, não aconteceu nada, a não ser que ela ficou só um pouquinho mais clara. Ué, professor, ela ficou clara, mas e agora? O que é que eu faço? Então, o que você faz agora é muito simples. Clica 2 vezes no material para a gente editar esse material e fazer modificações. Do lado esquerdo, você vai clicar em Color, onde a gente define, é ótimo, né? A gente define a cor que ele tem. Só que ao invés de colocar uma cor específica aqui, como vermelho, verde, azul, né? O que não faz muito sentido, eu preciso ter a ideia de que ela está girando. Para ela estar girando, eu preciso que ela tenha mais de uma cor. Então para isso, ó, a gente pode vir em Texture, clica aqui do lado e coloca a opção de Gradient. Esse Gradient, eu vou clicar em cima desse botão ou desse aqui para acessar o Gradient e nele você pode clicar aqui do ladinho, ó. Clicando do lado, você tem aqui embaixo esse Load Preset. Clica nele, você tem um monte de opções. Uma que eu achei legal é uma das últimas, ó, ou esse aqui ou esse aqui. São 2 combinações bem legais, ó. Eu vou nesse aqui, ó. Então quando eu clico nesse Scheme 5, ó, ele automaticamente já cria ali toda uma superfície da bolinha. Só que para ela parecer que está girando mais ainda, aqui ao invés de type 2DU, eu vou colocar 2DV. Então ele vai colocar no outro sentido, ó. Agora sim parece que a bolinha está girando. Já tá bem mais legal. E por último, mas não menos importante, vamos criar o material do chão. Então clica 2 vezes aqui, mesma coisa, ó. Arrasta esse material branco pro chão, clica 2 vezes nele, vem do lado esquerdo em Color, clica aqui para baixo, né, nessa setinha para baixo, coloca a opção de Gradient, não, desculpa, você vai vir aqui, ó, em Surface. Em Surface você tem esse aqui bem legal, ó, Checkboard, que seria, né, é o xadrez. Então quando você faz isso, ó, é legal porque você tem uma ideia de que o chão está realmente se mexendo, que a bolinha está ali avançando. Mas talvez branco e preto seja uma coisa que tem muito contraste. É, professor, acho que você poderia fazer uma coisa aqui um pouco melhor, não é verdade? Então realmente, então aqui, ó, você clica ou no botão Checkerboard ou nesse desenho e aqui você tem as cores. Nesse caso, ao invés de preto aqui, eu vou colocar um outro tom, tipo um cinzinha mais claro, ó, fica um pouquinho mais sutil. E aqui você tem U Frequency e V Frequency, que basicamente seriam umas divisões da superfície. Aqui eu vou colocar 8 e 8 para que os quadrados não fiquem tão grandes. Se você colocar 50 e 50, ó, ficam milhões de quadradinhos, acho que fica meio pesado. Acho que 8 e 8 fica legal, ó. Tem quadrados grandes, mas a gente vê que a bolinha está fazendo ali a animação que ela tem que fazer. Talvez a gente até aproximar um pouco mais, ó, fique um ângulo um pouquinho mais interessante. E essa aí é a animação maravilhosa que a gente acabou de fazer com essa dinâmica entre objetos que parece que tem um certo contato na superfície deles. Por último, e eu sei que eu já falei por último várias vezes, mas eu juro pra você que essa é a última vez que eu vou dizer por último. Se você quiser ver um outro tipo de animação muito legal também, usando essa questão de material e tudo mais, eu fiz um outro que é como criar um background abstrato. Exatamente como você tá vendo aí, ó. A gente cria essa animação desse background de um jeito muito da hora. É uma coisa bem diferente do que a gente fez aqui, mas é legal de você conhecer, afinal de contas, conhecimento nunca é demais. Se você estava esperando o momento certo de você aprender o cinema 4D de verdade, esse momento é agora. É sério.
corre na descrição do vídeo, porque lá tem o link do meu curso online de cinema 4D só esperando você clicar nele. Nesse curso, você vai aprender todos os assuntos importantes do cinema 4D para fazer os seus próprios projetos e ainda vai fazer junto comigo esse projeto do começo até o final, desde a criação dos objetos, passando pelas animações, aplicação de materiais e, por fim, a renderização. Você também vai aprender sobre modelagem, geradores e modificadores para modificar os objetos, importação de arquivos do Illustrator, MoGraph e keyframes para fazer animações, objetos com dinâmica, partículas, tracking, renderização e muitos outros assuntos que não podem ficar de fora. Você sabe um pouco do cinema 4D, mas você quer se aperfeiçoar? Você pode fazer esse curso. Você não sabe nada do cinema 4D e você quer começar nele? Você também pode fazer esse curso. Só depende de você clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo. Talvez você não tenha assistido os outros tutoriais de cinema 4D aqui do canal, então eu tenho que te dizer que você está sendo inconstante. Mas você pode resolver esse problema clicando aqui do lado em algum desses tutoriais. Eu acho que vale muito a pena, só tô te dando uma dica aí de amigo. É o momento desse vídeo extraordinário terminar, então eu vou indo nessa. Até mais.